Olá, aluno! Seja bem-vindo à disciplina de Design Criativo. Nós vamos abordar alguns contextos e alguns assuntos referentes a essa área tão importante que é a criatividade atrelada ao desenvolvimento de produtos ou projetos, como é de praxe para a área do design, né? Então, nesse nosso primeiro encontro, o nosso plano de estudo vai envolver o seguinte: os conceitos históricos acerca, do design criativo e as conexões, ou o que é e como nós podemos abordar a arte e a criatividade, tá certo? Então, nós vamos começar com o questionamento: o que é criatividade? Você já parou para pensar nisso? Então, a gente vai poder discutir um pouquinho sobre esses assuntos e essas contextualizações. Nosso objetivo de aprendizagem para esse encontro é, então, conceituar e contextualizar o que é criatividade e qual a sua conexão com a arte. Bom, vamos lá. Falando de conceitos históricos, nós precisamos considerar alguns pontos, alguns pilares para poder falar de criatividade, entender o que é criatividade e qual a importância da criatividade para a área do design. Então, o que é um projeto criativo? É uma questão que você, enquanto profissional da área criativa, precisa considerar. Porque quando nós falamos de projeto, de desenvolvimento de projeto, seja ele um projeto arquitetônico, um projeto de design, nós precisamos saber qual o nosso objetivo com esse projeto e linkar alguns desses pontos que tem aqui para vocês. Nós temos que pensar e falar sobre estética, todo o apelo visual desse projeto. Nós precisamos pensar na funcionalidade, para quem, como e quando esse projeto vai ser utilizado, tá certo? E pensar também de maneira inovadora, trazer um olhar criativo, trazer algo que ainda não foi pensado ou não foi abordado para esse projeto. Dessa forma, nós temos então um projeto criativo. Então, a criatividade em si, o exercício criativo, ele vai envolver sempre esses três pilares: a estética, a inovação e a funcionalidade, tá certo? Aqui eu trouxe algumas definições, eu nem vou ler elas para vocês, tá? Mas é só para vocês saberem então que nós temos várias definições do que é criatividade. O primeiro ponto e o mais importante é considerarmos que criatividade não é um dom. Criatividade é um exercício, é um processo que você e qualquer pessoa consegue desenvolver, tá certo? Bom, aqui nós temos várias definições, mas só para a gente pegar uma aqui. Freud vai dizer então que a criatividade resulta de uma tensão entre a realidade consciente e pulsões inconscientes. Trata-se de interpretar a realidade na qual estamos inseridos e combinar diferentes soluções, pensando aí no caso do design, para atender essa demanda que nós temos enquanto um projeto. Tá certo? Então a criatividade vai envolver justamente esse universo de observar o que eu tenho ao redor, combinar com a minha bagagem pessoal e aí então propor algo de forma inovadora, funcional e que tenha esse apelo estético, tá certo? Como se tornar criativo? Quando nós falamos de criatividade, muitos pensam que é algo que vem assim do nada, né? Criatividade não, criatividade é um exercício, pessoal. Então, quanto mais você lê, quanto mais você pesquisa, quanto mais você assiste, quanto mais você busca conhecimento, maior será o seu repertório. A gente vai falar de repertório mais à frente, então é importante que você amplie o seu repertório. Quanto maior for o seu repertório, mais conexões criativas você vai ter. Então, quando a gente recebe uma demanda de um projeto para ser executado e precisamos pensar de forma criativa para atender essa demanda, nós vamos buscar esse nosso acervo pessoal frente a essa problemática que o projeto precisa resolver. E aí, então, você vai fazendo conexões, pensando em alternativas, pensando em materiais, pensando em estratégias, pensando em soluções para atender justamente esse projeto. Então, como se tornar criativo? Busca do conhecimento. Sempre estar em constante renovação, em constante busca por novos conhecimentos e, é importante frisar também, não estar sempre atrelado à sua área de conhecimento. Se você é arquiteto, tenta pesquisar uma outra coisa, um hobby, crie uma rotina de pesquisa de outras áreas. Se você é um profissional da área do design de interiores, é importante que você também amplie esse know-how de informações para que você tenha sempre um repertório composto aí de várias áreas, para que você tenha justamente as conexões criativas
E às vezes a solução que você precisa para esse projeto que você está executando nem está ali. Às vezes você vai fazer uma conexão com uma outra área e dessa forma esse exercício criativo vai se tornando parte da sua rotina, ok? E aí a gente pode trazer como pilar para a discussão qual é a conexão que a arte tem com a questão da criatividade. Muito, quando se fala de criatividade, se pensa em arte justamente por ser uma forma de exteriorizar esse potencial criativo que o ser humano tem, tá certo? E aí eu trago uma citação para vocês. Aprender arte é desenvolver progressivamente um percurso de criação pessoal cultivado, ou seja, alimentado pelas interações significativas com fontes de informação e com seu próprio percurso criador. É o que eu acabei de dizer. Nós temos que pensar que a criatividade vai estar sempre em constante conexão com aquilo que nós temos de bagagem e aquilo que nós absorvemos do exterior, do meio ali no qual nós estamos inseridos, ok? Nessa conexão de arte e criatividade, é importante compreender que a criatividade e a arte não são elementos caracterizados como dom divino. Se trata de exercício e de processos aprendíveis. Assim como você aprende as técnicas artísticas para exercitar a sua criatividade, o processo criativo também é um exercício. Então é importante que você entenda isso e trabalhe essas referências para poder cada vez mais conseguir fazer conexões criativas, ok? O exercício criativo e a conexão do universo das artes com a criatividade é essencial para formar uma capacidade analítica, crítica e reflexiva em qualquer profissional. Por isso a área da criatividade é tão valorizada. Por isso, na área do design, é fundamental que você tenha esse contato com a criatividade. E a arte auxilia nesse sentido, de você buscar essas referências, entender os apelos estéticos, entender as estruturas de cada um dos movimentos artísticos, dos diferentes períodos da história da arte e poder usar isso, então, enquanto bagagem criativa para desenvolver os seus projetos de design. É justamente nesse acervo que nós temos, que envolve a questão da arte, de toda a história da arte, que nós vamos conseguir buscar informações para poder ampliar o nosso repertório e, consequentemente, estender ali, ampliar também a nossa capacidade criativa. Eu busco referências estéticas, eu pesquiso sobre essas referências, por isso a história é de extrema importância para a área do design, porque é lá que você vai conseguir buscar referenciais estéticos, estilísticos para pensar os projetos de design e assim então atender essas demandas que você vai ter enquanto profissional da área criativa. Aqui nós temos as nossas referências, espero que você tenha gostado e até breve.